Eu acho que eu já estou recordando. É, Ok. pode continuar, Leandro. Desculpa aí, viu? Tá, eu vou para frente aqui, então. Eu não sei porque que está aparecendo umas... Estou Eu também não certamente com sei o alguma que é isso aí. Eu acho que deve coisa estar com nova alguma aí. ferramenta ativada. Pois é, estou tentando desativar essas ferramentas. Bom, deixa eu ver se eu consigo ativar o... Pronto, acho que agora as coisas vão funcionar a partir da próxima tela. Bom, então, só retomando, né, eu estava falando a respeito do átomo, né, que é formado por um núcleo, né, o núcleo é formado por prótons e nêutrons, né, os elétrons orbitam ao redor desse núcleo, né, e esse modelo, né, ele é aceito desde o começo do século passado, né, um experimento famoso, que é o experimento de Rutherford, né, prova, né, que esse modelo é o modelo correto, não, para descrever, né, um átomo, né? Ou seja, o que a gente sabe, né, é que, deixa eu vir aqui um pouco mais para frente, né, é que toda a massa, né, praticamente toda a massa do átomo, né, está concentrada em seu núcleo. Então, se a gente olhar aqui a massa, né, de nêutrons, prótons e elétrons, né, a gente logo percebe que os nêutrons e os prótons são muito mais pesados que os elétrons, né? Que eu estou designando massa, né, usando unidades de energia, né, e tudo bem, né, a gente conhece a famosa equação do Einstein, né, que relaciona energia com massa. Então, se a gente pensar agora no núcleo, né, tem lá um monte de objetos, né, empilhados, né, prótons e nêutrons, né, e a pergunta é, por que esse núcleo é estável? Né? Por que esse núcleo simplesmente, né, não se quebra? Né? Se a gente pensar, né, a gente sabe que os nêutrons não têm carga, né, mas os prótons têm carga positiva. Né? E quando a gente coloca, né, duas cargas, né, idênticas, né, muito próximas, né, elas se repelem, né, devido à força eletromagnética. Né? Por que isso não acontece? Isso não acontece, né, devido a uma força que a gente chama de força forte, né, ou força nuclear, né, que é uma força que só atua, né, ela só é eficiente, né, a curto alcance, né, mas ela é muito mais intensa, né, que a força eletromagnética, que a força colombiana. Né, quer dizer, ela chega a ser da ordem de 100 vezes mais intensa. Né? Então, é essa força, né, que mantém o núcleo coeso, né, o núcleo ligado. Então, é só por isso que os núcleos não se separam. Né? Então, de fato, né, quando a gente pensa na interação, né, de núcleos, né, a gente tem que levar em consideração, né, não só a força forte, né, mas também a força colombiana. Eu vou retomar isso daqui a pouco. Né? Bom, a gente conhece, né, várias espécies, vários núcleos. A gente sabe que cada um desses núcleos, né, tem seus isótopos. Né? Então, a gente pode representar essas espécies usando uma carta de nuclídeo, como essa que está mostrada aqui na tela. Né? E o que a gente sabe? O que a gente gostaria de aprender? Né? Quer dizer, a gente sabe como é que esses nêutrons e prótons, né, estão distribuídos, né, dentro do núcleo, né? Sabe, tem essa informação para vários deles. Né? O que a gente gostaria de saber, né, além disso, né, quer dizer, além desses problemas de estrutura, é o que acontece quando esses dois núcleos, né, interagem, né, quando eles se aproximam. Né? Que tipo de processo pode ocorrer, né, quando isso acontece? Bom, e aí, para responder essa pergunta, né, a gente pode fazer aqui um paralelo. Né? Vamos supor, né, que eu estivesse interessado em saber como é que funciona um automóvel. Né? Bom, qual é a maneira usual, né, de descobrir, né, como é que funciona um automóvel? Sei lá, poderia, por exemplo, né, fazer um estágio numa montadora, né, trabalhar numa oficina mecânica, usar o Google, né, ler um manual. Né? Isso tudo funcionaria, né? Mas sendo físico nuclear, né, não é isso que eu vou fazer. Né? Se eu quiser entender como é que funciona, né, um carro, né, eu vou fazer alguma coisa parecida com isso. Né? Quer dizer, se eu puder observar, né, a colisão entre dois automóveis, né, e registrar, né,
todas as partes que saem desses dois automóveis quando eles colidem, né? Se eu consigo contar essa história de trás para frente, né? Então significa que eu entendi, né, como é que essas peças estavam montadas, né, num veículo. É claro que a gente não faz isso com carros, né, mas a gente faz isso com núcleos, né? Então é assim que a gente estuda, né, aprende, né, sobre os núcleos, né? A gente pega um núcleo, né, e atira contra o outro, como está mostrado aqui nessa figurinha, né? Bom, e aí o que a gente vai observar são os produtos, né, de reação desses núcleos. E para isso a gente precisa, né, de aceleradores nucleares, né? E aceleradores existem de vários tipos, né? Esse é um que eu gosto muito, né? Por isso que eu estou mostrando ele aqui. É um acelerador bem pequenininho, né? Tem só 400 kV. Ele é realmente pequeno, ele cabe em uma sala, né? E esse acelerador é conhecido como Luna, está montado em Gran Sasso, na Itália, né? Se vocês olharem essa figura no canto superior direito, né, esse acelerador está montado underground, ele está abaixo dessas rochas, né? Portanto, ele é um acelerador bastante conveniente, né, para fazer experimentos de astrofísica, né? Não precisa ter supressão de radiação de fundo. Então, é um acelerador bastante famoso, né? Está montado na Itália, né? Um outro acelerador, que é um acelerador de médio porte, né, muito parecido com o acelerador que a gente tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? É um acelerador que está montado na Universidade de Notre Dame, né? Eu estive lá por 2 anos, né? É uma máquina tamanho médio, né? Chega até 10 milhões de volts agora, né? Lembro que o outro chegava só até 400 mil volts, então é uma máquina muito maior, né, que é usada para fazer basicamente, né, pesquisa básica, né? Reações nucleares, estrutura, né, dinâmica de reações. Bom, existe um outro acelerador, que esse é certamente o mais famoso deles, né, que é o acelerador, o LHC, né, montado no CERN, né, que é um acelerador que tem tamanho, né, tem 27 quilômetros de extensão, está, né, construído 100 metros abaixo da Terra, né, um custo de construção de aproximadamente 9 bilhões de dólares, né, custa da ordem de 1 bilhão de dólares por ano, né, para manter esse acelerador, né, funcionando, né? Se vocês observarem lá no primeiro acelerador, né, é realmente muito pequenininho, no segundo cabiam lá 2 pessoas, né, e nesse cabe um trem, né? Então, é claro, né, que esse acelerador é bastante grande, né, significa, então, né, que ele é capaz de produzir feixes, né, com energias muito mais altas, né? Enquanto um acelerador típico desses que a gente tem aqui em São Paulo, esse que eu mostrei na foto anterior, né, produz núcleos com energia da ordem de MeVs, né, milhões de eletronvolts, né, esse é capaz de produzir partículas, né, da ordem de GeVs. Ou seja, quanto maior a energia, né, mais informação a gente obtém, né, acerca da estrutura do núcleo, né? A gente podia pensar, por exemplo, numa situação simples, né? Vamos supor que eu desse para vocês uma tarefa e dissesse, olha, eu quero saber o que é que tem dentro de uma laranja, né, mas vocês têm que me responder isso sem usar uma faca, né? Vocês não podem cortar a laranja e olhar o que tem lá dentro. Bom, uma maneira de responder essa pergunta é atirando a laranja contra a parede, mais ou menos parecido com o que eu acabei de mostrar, né, quando eu atirei um carro contra o outro, né? Se vocês atirarem essa laranja, né, sem utilizar muita força, né, não vai acontecer praticamente nada, né? A laranja vai bater na parede e vai voltar, ou vai cair no chão, né, sem acontecer nenhum dano estrutural. Se vocês atirarem essa laranja com muita força, né, provavelmente ela vai abrir, vai rachar, né? Não tem informações sobre o que está lá dentro do bagaço e assim por diante, né? Então, essa é a ideia, né, de acelerar partículas, de acelerar os núcleos. Quanto maior a energia, mais informações, né, a gente tem acerca da estrutura, né? Então, quando eu mostrei lá a história do átomo, não contei a história toda, né? O que a gente sabe é que os prótons e os nêutrons, né, que compõem o núcleo atômico, não são partículas elementares, né? Na verdade, os prótons e núcleos são formados, né, por quarks, né? Para ter acesso a esses objetos, né, essas partículas, aos quarks, né, a gente precisa de bastante energia, né? Por isso que existem aceleradores no mundo, né, que custam tão caro. Bom, se a gente pensar em reações nucleares, né, a gente podia pensar, por exemplo, no Sol, né? O Sol é a nossa usina nuclear, né? Certamente é a fonte aqui da vida na Terra, né? E como é que funciona o Sol, né? A gente sabe que o Sol é uma estrela, né, e o que uma estrela faz, né? Reações nucleares. Então, o Sol passa a vida inteira, né? Pelo menos é o que ele tem feito desde que ele foi formado, né, transformando prótons, né, hidrogênio, né, em partículas alfa, né, em hélio 4. Então,
a gente pode pegar aqui algumas informações em relação ao Sol. A gente sabe que a distância entre o Sol e a Terra, né, é da ordem de 150 milhões de quilômetros, né? Esse é um valor médio, né? A gente sabe que a órbita, né, da Terra em torno do Sol não é circular, é elíptica, na verdade, né? Esses números variam um pouquinho, né? De 147 até mais ou menos 152 milhões de quilômetros, né? Não importa muito, né? A gente pode pensar, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o raio do Sol, né? O Sol tem 696 mil quilômetros, né? Se a gente comparar isso com o raio da Terra, né, a Terra tem só 6 mil quilômetros. Então, é realmente uma estrela bastante grande, né, se comparada a um planeta, né, a Terra, por hora. Tem uma massa também bastante grande, né, 2 vezes 10 a 30, aqui está gramas, mas eu acho que é quilogramas isso, né, enquanto a Terra tem 6 vezes 10 a 24 quilogramas. E agora, uma informação importante em relação ao Sol, né, a gente, quando pensa no Sol, né, em termos de física nuclear ou astrofísica, o que interessa para a gente é saber o que acontece com o caroço, né, com o núcleo do Sol, né, que é onde estão concentradas essas partículas, né, todo o hidrogênio, pelo menos a maior parte dele. A temperatura do caroço, né, é da ordem de 1,5 vezes 10 a 7 Kelvin, né, são uma temperatura extremamente elevada, né, com uma densidade bastante grande, né, 150 gramas por centímetro cúbico, né, só para ter uma ideia, a densidade da Terra, né, em média da ordem de 5 gramas por centímetro cúbico, né, e a gente sabe que o Sol tem da ordem de 4,5 bilhões de anos. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas reações. Bom, a concentração, né, do Sol é basicamente hidrogênio, né, e hélio. Então, o que acontece no Sol, né, é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo eliminar essas. Bom, tudo bem. Então, existem, de fato, né, 3 reações que ocorrem no interior do Sol. Eu vou falar mais especificamente sobre a primeira delas, que é a mais importante, né, que é o que a gente chama de essa reação em cadeia, né, PP1. Né? Então, na verdade, essa reação é uma reação bastante lenta, né, e ocorre da seguinte forma, né? Eu disse lá que no interior do Sol, no caroço do Sol, né, ele é composto basicamente por hidrogênio, né? Está representado aqui por essas bolinhas vermelhas nessa figura, né? E quando o hidrogênio encontra um outro hidrogênio, né, há energias típicas, né, da ordem de que são muito baixas, né, alguns kevs, isso está associado com a temperatura do núcleo, né, do core, né? A maior parte das vezes não acontece nada, né? Um hidrogênio se choca com outro hidrogênio, né, e cada um vai para o seu lado, né? Existe uma probabilidade, né, pequena, né, de que aconteça uma reação, né, que a gente chama esse processo de processo beta, né, em que esse próton troca passa a ser um nêutron. Né? Então, um processo radioativo, né, está associado a uma outra força, uma outra interação fundamental, né? A gente conhece 4 delas, né, que é a interação fraca, né, que realmente é muito mais fraca do que a interação forte, né, ordens de grandeza, né, e quando essa interação acontece, né, esse próton passa a ser um nêutron, né, ele emite, né, um pósitron, né, na verdade é um antielétron, né, e um neutrino. Né, e agora, né, o que eram 2 prótons inicialmente, né, passa a ser um deuteron. Você tem agora um próton acoplado a um nêutron. Né? Bom, esse deuteron certamente vai encontrar, né, um outro próton, né? Existem vários desses nesse ambiente, né? E isso vai formar um hélio 3. Né? E aí um hélio 3 vai encontrar um outro hélio 3 que foi formado da mesma maneira, né? E essa fusão entre 2 núcleos, né, de hélio 3, né, vai formar uma partícula alfa, né, e vai jogar fora 2 prótons, né, 2 hidrogênios. Né, e esse processo é cíclico, né, está acontecendo o tempo inteiro. Então, essa é certamente a mais importante. Existem outras 2, que a gente chama de PP2 e PP3, eu não vou entrar muito em detalhes, né, mas 85%, né, das vezes o que acontece é essa reação chamada de PP1. Né? Bom, e como a gente conhece, né, a luminosidade, né, do Sol, né, então, alguma coisa lá de 10 a 36 watts, né, a gente é capaz de calcular, né,
a idade do Sol, né? 4,5 bilhões de anos. Né? A gente sabe quanto combustível tem lá. Né? Portanto, a gente estima, né, que o Sol vai durar alguma coisa da ordem de 10 bilhões de anos. Então, mais ou menos viveu metade da vida até agora. Né? Só para você ter uma ideia, essa reação, apesar de ser muito lenta, essa primeira reação, que é um processo radioativo, eletromagnético, que envolve a força fraca, né? Ainda assim, né, quer dizer, o consumo, né, de hidrogênio, né, é da ordem de 600 toneladas por segundo. Né? O mais importante é que cada vez que uma reação dessa ocorre, né, é liberado alguma coisa da ordem de 27 MeVs de energia. Bom, essa energia é o que a gente sente aqui na Terra. Né? Portanto, o Sol é, sem dúvida nenhuma, muito importante, né, para a vida que a gente conhece. Bom, para que servem as reações nucleares? Né? Bom, servem para um monte de coisa. Eu listei aqui algumas delas. Né? Certamente essa tabela está incompleta. Né? Eu já disse, uma das razões é investigar, por exemplo, a estrutura dos núcleos, né? Como é que esses prótons e nêutrons estão distribuídos, né, dentro do núcleo. Né? A gente pode pensar num modelinho que a gente chama de modelo de camadas, não vou entrar muito em detalhe. Entender diferentes mecanismos de reação, por exemplo, é uma das coisas que eu faço, né, na minha vida acadêmica. Entender a origem do universo, né, produzir novas espécies nucleares, né, gerar energia, essa é a parte importante, né, certamente aplicações em física médica, vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, análise de materiais, artes, arqueologia, né, e por aí vai. Eu selecionei algumas aplicações que eu achei mais interessante discutir, né, e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, por exemplo, uma que é bastante famosa, que certamente a maioria de vocês já ouviu falar, né, é aplicações em medicina nuclear. Né, por exemplo, exames de imagem. Né, a gente pode pensar, por exemplo, né, em exames, né, do tipo PET, por exemplo. Né, como é que isso funciona? Né, o paciente ingere, né, um núcleo radioativo, né, flúor 18, por exemplo, né, esse é um famoso. Né, esse núcleo, né, decai, né, e quando ele decai, ele emite, né, um pósitron, né, um antielétron, né, muito parecido com o que acontece, né, quando dois prótons formam um nêutron. Né. Então, esse pósitron que é emitido, né, ele vai interagir com o elétron, né, do órgão, né, em que ele está inserido, né, e quando esse próton e o elétron, quando esse pósitron, né, e o elétron se encontram, né, eles são aniquilados, né, matéria e antimatéria, né, e isso vai dar origem a dois fótons, né, e cada um desses fótons tem energia, né, da ordem de 511 keVs. E esses fótons são detectados. Né? Então, a história é relativamente simples, né? Quer dizer, o paciente ingere esse núcleo radioativo, né, com alguma solução, e partículas, células que têm câncer, né, absorvem mais, né, esse material, né, e, portanto, vão emitir, né, mais partículas, né, mais fótons, né, então mais fótons vão ser detectados, né, e quanto mais fótons, né, quanto maior a atividade, né, você tem uma escala de cores aí, né, sendo que o vermelho, né, corresponde a maior atividade, né, nesses órgãos. Então, é um exame bastante utilizado em medicina, né, já há bastante tempo. Bom, posso falar um pouquinho sobre o reator multipropósito brasileiro, né, que vai ser montado em Iperó, né, e a ideia fundamental desse reator, né, é produzir radioisótopos, né, e radiofármacos. Né? Todos esses exames, né, não só exame, como também alguns tratamentos, né, de câncer, né, utilizam esses radioisótopos e radiofármacos. Né? Então, seria interessante, né, se o Brasil tivesse autonomia, né, e pudesse produzir os seus próprios radioisótopos, né, que depois são utilizados para produzir os radiofármacos. Né? Então, a ideia é produzir, né, esses radiofármacos injetáveis, né, para bracterapia também, né? Isso também pode ser usado na indústria, né? Tem aqui uma lista de alguns deles. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu estava lendo isso essa semana, estava interessado nesse assunto. Né? Estima-se que são feitos da ordem de 2 milhões de procedimentos, né? Do tipo exame de imagem, né? E tratamento. Né? O SUS, onde o cobre 30% um número bastante elevado, né, de exames e tratamentos.
né, usando radiofármacos, e isso tem um custo bastante elevado. Né? Outra aplicação, né, para esse reator multipropósito, né, seria, por exemplo, irradiação e teste de combustíveis nucleares, né, e, eventualmente, pesquisas utilizando feixes mais intensos de nêutrons, né, feixes controlados. Né? Você consegue guiar aí essa trajetória desses nêutrons. Então, esse é um acelerador, né, que foi proposto há algum tempo atrás, né, e que, em princípio, está sendo construído aí em ITERO, né, chama-se reator multipropósito brasileiro. Uma outra aplicação, que eu acho que é bastante interessante, né, é a aplicação de, por exemplo, tratamento de pacientes com câncer usando feixes radioativos. Prótons, né, atualmente se faz bastante tratamento com carbono, por exemplo. Então, aqui tem uma foto do NIRS, que é o National Institute of Radiological Science, que está no Japão. Eu peguei esse slide de uma apresentação, né, do Yoshiyuki Iwata. Tem aqui uma foto desse complexo, né, onde esses feixes são produzidos, né? Esse aqui são produzidos por um acelerador chamado síncrotron, e isso parece muito com uma instalação científica, né? Mas em uma sala específica, numa parte dessa construção, né, existem salas que se parecem com salas de um hospital. Dá para ver aqui do lado direito dos slides, né, duas dessas salas, né, que eles chamam de EF, né, e G, né, que eles usam para fazer tratamento de pacientes com câncer. Né. Então, existem muitas vantagens de se fazer tratar usando radioativos, feixes carregados, né, próton, né, ou carbono, né, não radioativos, mas núcleos, né, pesados, né, ou prótons, né, e o que a gente sabe é que essas partículas, né, esses núcleos, eles interagem muito menos, né, com as células, com os tecidos, por exemplo, né, que a gente tem presente no nosso corpo. Então, eles atravessam o corpo do paciente, né, praticamente sem interagir nada, não danificam muito as células ao redor, né, e eles são injetados no paciente, né, de tal maneira que eles vão ser completamente freados dentro do tumor. Então, eles vão perder basicamente toda a energia que eles carregam dentro desse tumor. Né, e, na maioria das vezes, isso é suficiente para destruir esses tumores. Então, é um tratamento bastante interessante, né, mas, infelizmente, tem um custo bastante alto. Eu estava vendo aqui uma reportagem essa semana de 2018, então não é tão antiga assim, né, que dizia justamente que o custo alto, né, impede o uso da terapia contra câncer. Né? Os Estados Unidos tem algumas dezenas dessas unidades. Né? Por outro lado, eu estava vendo que não faz muito tempo, né, que a Anvisa, né, aceitou o registro, né, de um desses aparelhos, né, acho que isso foi em 2017, se eu não me engano. Então, em princípio, isso estaria autorizado. Né? Autorizaram esse aparelho específico, né, que chama ProBeam 360, né, que é produzido pela Varian, né, que é uma empresa que até pouco tempo atrás fazia equipamentos de vácuo, bombas de vácuo. Mas, enfim, né, ainda é uma incógnita, né? Se esse tipo de tratamento vai chegar no Brasil, né, certamente vai custar caríssimo. Okay? Mas é uma possibilidade, certamente é o futuro. Né? Bom, existem outras aplicações que são bastante interessantes. Né? Por exemplo, se a gente podia pensar em segurança em aeroportos. Né? Então, alguns desses aeroportos possuem instrumentos desse tipo, né? Máquinas desse tipo, né? Que são capazes, por exemplo, de rastrear explosivos plásticos. Né? E a técnica que eles usam é uma técnica bastante conhecida em física nuclear, que a gente chama de ativação por nêutron. Então, se a gente olhar, né, eu coloquei aqui a cadeia, né, química, né, de alguns desses elementos que compõem bombas, né, todos eles, né, possuem nitrogênio, né, em sua cadeia. Né? Então, o que esse aparelho faz, né, é lançar nêutrons contra, seja lá o que for, né? No caso dessa foto é uma mala, uma maleta, né, que pode estar carregando explosivo, né? E aí esses nêutrons vão ser absorvidos pelo nitrogênio, né, e vão formar né, por exemplo, no caso do nitrogênio 14, vão formar um nitrogênio 15 num estado excitado, né, e esse nitrogênio vai jogar fora uma partícula gama, né, uma radiação eletromagnética, que tem uma energia conhecida, né, 10,8 MeV nesse caso, né, que necessita um certo estado desse núcleo nitrogênio 15, né, e
detecta, né, essa radiação gama, né, que tem essa energia típica, né, conhecida. Né? Então, é uma aplicação bastante direta, né, e algo bastante simples, né, no cotidiano de alguém que faz física nuclear. Né? Então, tudo que você precisa ter é um aparelho, né, certamente caríssimo, né, como esse, né, e um detetor de raios gama. Né? Então, acho que não são todos os aeroportos que possuem esse tipo de artefato, né, mas alguns deles certamente possuem. Né? Tem uma outra área interessante também usando essa técnica de ativação de nêutrons. Né? Durante muito tempo se discutiu, né, se Napoleão Bonaparte, né, teria sido envenenado, né, pelos ingleses, né, quando estava exilado. Né? Tem um livro famoso, né, que chama The Strange Death, né, of Napoleão Bonaparte. Né? E essa discussão se deu por, né, muitos anos, né, até que recentemente, né, isso foi em 2008, né, saiu um artigo, né, foi publicado, né, por Clemenza, né, e seus colaboradores, numa revista, dizendo, né, que constatando que o Napoleão Bonaparte não havia sido envenenado, né, por arsênio, né, quando estava exilado em Santa Helena. Né, e para chegar a essa conclusão, eles fizeram um experimento muito interessante. Né? Eles conseguiram, né, em um museu, amostras do cabelo de Napoleão em diferentes épocas. Né? Então, eles conseguiram uma amostra, né, da época em que Napoleão era uma criança, né? Conseguiram também uma amostra da época que ele estava exilado em Elba, né? E depois conseguiram uma outra amostra, né, que foi colhida no dia em que ele morreu, né, 5 de maio de 1821, né, e uma amostra um dia depois, 6 de maio de 1821. E eles também coletaram amostras, né, do rei de Roma, que era filho de Napoleão, né, também em 4 períodos diferentes, 1812, 1816, 1821 e 1826, né, conseguiram uma amostra de cabelo da imperatriz Josefina, que era a esposa de Napoleão, né, de 1814, né, e também coletaram 10 amostras, né, de pessoas comuns, né, contemporâneas, né, que estavam vivendo aí nessa década, né, em 2008. E aí eles pegaram todas essas amostras, levaram para um reator, né, e ativaram essas amostras de cabelo, né, por nêutrons. Então, é mais ou menos o mesmo princípio. Né? Se você der uma olhada aqui nessa tabelinha, né, que eu reproduzi aqui, só parte dela, né? O único isótopo, né, estável do arsênio é o arsênio 75. Né? Todos os outros são radioativos. Né? Por exemplo, o arsênio 76, né, decai, né, em outro elemento, né, depois de um dia. Né? O arsênio 76, 74 horas de dias e de 80 dias, né? Existem outros que eu não coloquei aqui. O que importa é que o único isótopo estável do arsênio, né, é o 75. Né? Então eles pegaram amostras, né, do século XIX, né? Certamente só havia esse arsênio aqui nessa amostra, né? E atiraram nêutrons contra essas amostras de cabelo, né? E aí puderam medir a concentração, né, de arsênio nessas amostras. E aí eles chegaram à conclusão, né, analisando esses resultados, que o Napoleão não havia sido envenenado, né, porque, por exemplo, as amostras, né, de quando ele era criança, né, essas amostras eram muito parecidas com a quantidade de arsênio, né, no dia da sua morte, né, que, por sua vez, também era muito parecida, né, com a concentração de arsênio, né, no seu filho e na sua esposa. Curiosamente, a concentração de arsênio era muito mais alta, né, nesses 3 indivíduos, né, do que nas amostras que foram coletadas, né, nesses indivíduos que estavam vivendo nesse século. Né. Então, o que eles puderam concluir é que Napoleão não havia sido envenenado, né, que talvez ele tenha morrido, né, por ter ingerido, né, certamente muito arsênio durante toda a vida. Né. Aparentemente, no século XIX, né, as pessoas consumiam muito disparado com a situação atual. Né. Então, esse foi um experimento não muito complicativamente simples, né, mas que colocou fim a uma polêmica que durava, sei lá, quase 200 anos. Só para dar uma ideia, né, de alguma coisa que está acontecendo agora, né, bastante contemporânea, uma aplicação imediata. Eu vi essa matéria a semana passada no jornal, né, aqui no IPEM, né, pertinho aqui do Instituto de Física, né, eles estão usando cobalto 60, né, para desinfetar máscaras, né, que depois vão ser doadas, né, em Paraisópolis. Né? Então, na luta aí contra o Covid-19, né, ao invés de descartar essas máscaras, né,
é possível esterilizar, né, desinfetar, né, essas máscaras usando uma técnica bastante conhecida em física nuclear. Então, aqui no IPEM, né, eles têm um reator, né, esse reator tem cobalto 60, né, e o que eles fazem é irradiar essa máscara com esse cobalto, né, radiação eletromagnética, né, que chega nessas máscaras, né, e a interação dessa radiação, né, com, sei lá, eventualmente vírus, né, que estão contidos nessa máscara, né, destroem esses vírus, né? Então, é uma aplicação, né, bastante imediata, né, e bastante necessária, né, nos dias de hoje. Vamos pegar agora aqui numa aplicação que gera certamente bastante polêmica, né, que é a geração de energia, né, usando usinas nucleares, né, usando reatores, né, então usando fissão, né, para gerar energia, né, para gerar calor. Como é que esse processo se dá? Né? Bom, eu já disse, né, esse processo se dá por fissão, né, é um processo bastante conhecido, né? Então a gente tem que pensar, né, que no coração dessas usinas, desses reatores, né, existe urânio, né, urânio 235, que é o que a gente chama de urânio enriquecido, né? Esse urânio, né, é bombardeado por nêutrons, né, e ele se rompe, né, em dois outros núcleos, né, mais leves, né? No caso do urânio 235, ele se rompe em bário 142, né, e criptônio 91. Né? Nesse processo, né, nêutrons são liberados, né, também são produzidos, né, e esses nêutrons secundários vão atingir outros núcleos de urânio, né, e esse processo se dá, né, de maneira contínua. Né? Então, por exemplo, aqui tem uma amostra, uma foto, né, de um minério chamado uraninita, né, que é um dos minerais, né, dos quais é extraído urânio, né. Talvez valha a pena lembrar aqui que o Brasil, né, tem a sexta maior reserva, né, de urânio, né, no mundo. Então, tem só um inconveniente aqui, né? Se vocês olharem, né, esses minerais, né, olharem a natureza, né, 99,3%, né, desse urânio total, né, é urânio 238, né, e só 0,7% é urânio 235. Né? E para fazer um reator funcionar, né, a gente precisa de urânio 235. Da mesma maneira que para fazer uma bomba nuclear, a gente precisa de urânio 235. Né? Então, é necessário enriquecer, né, esse material, enriquecer urânio. Enriquecer urânio significa remover o urânio 238 dessa amostra. Okay? Então, o Brasil é um dos países que possuem essa tecnologia. Então, aqui tem um exemplo, né, de como funciona uma usina nuclear, né, um reator. Né? Tem aqui uma animaçãozinha nesse slide. O que a gente tem aqui é o que a gente chama aqui de essa provavelmente a parte mais importante, né, do reator, né, o core do reator, né, que é onde estão contidos, né, os elementos radioativos. Né? Na verdade, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, né, isso aqui é onde é colocado o combustível, né? Não só o combustível, mas também os hastes de controle, né? Que são feitos de materiais que absorvem, né, nêutrons. Né? Então, isso é usado para parar essa reação em cadeia. Então, o que tem aqui dentro se a gente pensar aqui nesse vessel aqui amarelo, né, tem água, né, aquecida a temperaturas bastante altas, né, 300 graus Celsius, 320 graus Celsius. Né? É claro que para poder aquecer, né, água a essa temperatura, né, é necessário aumentar bastante a pressão, né, aqui dentro desse invólucro, né, desse ambiente. Né? Então, a pressão é da ordem de 155 atmosferas aqui dentro. Né? Então, essa água, né, é aquecida, né, através desse decaimento, né, da fissão nuclear. Né? E essa água, né, entra em contato aqui com outro reservatório. Né? Esses reservatórios estão separados, então essa água azul, né, nunca entra em contato com essa água aqui amarela. E aqui, né, existe o que a gente um trocador, né, de calor, né, que gera vapor. Né? Então esse vapor agora, né, faz esse caminho, né, estou mostrando aqui com o mouse, né, e esse vapor vai alimentar essas turbinas, né, que vai girar, vai passar por um gerador, né, e vai ser convertido em energia elétrica. Né? Existe aqui um terceiro container, né, que a gente chama de condensador, né, que é um sistema de água, né, que é usado para refrigerar, né, o sistema.
em geral está acoplado a um rio, né, um mar. Né? Esse é um dos perigos, né, de se usar reatores. Né? Isso aqui precisa ser muito bem controlado, porque se tiver algum tipo de vazamento radioativo, você pode contaminar, né, água, né, mar, rios, etc. E tal. Então, falar um pouquinho sobre as vantagens, né, de se produzir energia nuclear. Né? Quer dizer, uma das vantagens é que é um combustível mais barato, por exemplo, se comparado a outros fósseis, né? Por exemplo, petróleo ou carvão. Né? Quer dizer, o custo, né, da produção é mais barato, né? Apesar de ter um custo bastante significativo, né? A construção de uma usina, né? Sem nenhuma dúvida. Né? Bom, grande densidade de energia, né? Isso quer dizer que com um pequeno pedaço de amostra, né, de urânio, né, a gente é capaz de abastecer provavelmente uma cidade inteira. Né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, com o tamanho de uma usina, né, de carvão, né, ou de petróleo, né, a gente precisa de muito menos, né, material. Né? Não causa efeito estufa, né, chuvas ácidas, então praticamente não polui, né, o meio ambiente, né, a não ser que algum acidente aconteça. Né? É independente de fatores climáticos, né? Então não depende nem de ventos, né? Também não depende de chuvas. Né? A gente sabe, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Tem um grande problema, né, de abastecimento de água nos períodos de seca. Né? A energia fica mais cara, né? Porque tem que ser produzida de outras formas. Né? E tem também um pequeno risco no transporte, né, desse combustível. Agora, tem claramente, obviamente, desvantagens. Né? A primeira delas é que essa energia não é renovável, né? Ou seja, em algum momento, né, essas reservas de urânio vão acabar. Né? O urânio não é o único elemento que pode ser usado, né, para produzir energia, né? Mas, de qualquer maneira, né, ainda que hajam outros, né, esses recursos não são inesgotáveis. Né? Então, tem uma estimativa de que a gente teria, né, quer dizer, o mundo, né, reservas de urânio, né, para continuar gerando energia por aproximadamente mais 80 anos, não muito mais do que isso. Obviamente, risco de acidentes, né, e as suas consequências, que podem ser dramáticas. Né, e, claro que toda essa tecnologia pode ser utilizada, né, para fins bélicos. E formação de resíduos nucleares também é um grande problema, né, que a gente chama de lixo nuclear, né, onde é que a gente guarda, né, esse lixo nuclear. Né, isso pode se tornar um grande problema, né, para as nações. Bom, vamos dar uma olhadinha no cenário mundial. Né? Hoje existem aproximadamente 440 usinas nucleares, né, operando no mundo, né, que é um número bastante grande. Né? Peguei dados aqui de 2018. Né? De acordo com esses dados de 2018, 10% da eletricidade produzida no mundo, né, é advinda de reatores, né, de usinas nucleares. Né? Então, se a gente dá uma olhada aqui nos países, né, o país que mais utiliza energia nuclear é a França. Né, da ordem de 3/4 da energia da França é produzida, né, em usinas, né, em reatores. Né? E, bom, esse número tá aí, essa tabela está aqui em ordem decrescente. Né? Você vê, por exemplo, os Estados Unidos, né, é um país que tem da ordem de 99 usinas operando. Né? Pelo menos era assim em 2018. Né? 20%, aproximadamente 20% da energia dos Estados Unidos, né, é fornecida, né, através de reatores. Se a gente pegar aqui, né, o nosso caso, aqui o Brasil, né, a gente tem 2 usinas, né, operando, né, e tem alguma coisa de 3% da energia que a gente utiliza, né, é produzida, né, em Angra 1 e Angra 2. Né? Então, tenho aqui uma foto, né, dessas 2 usinas. Né? Angra 1, né, produz da ordem de 640 megawatts. Né? Essa é a informação acho que é uma informação recente, né, confiável, né, enquanto o Angra 2 produz 1.350 megawatts, né, de energia. Né? Então, Angra 1 foi instalada e opera desde 85, né, depois Angra 2 desde 2001, né, e como provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, né, existe, está em construção, né, uma terceira usina, chamada de Angra 3, que iria produzir a mesma quantidade de Angra 2, né? O diferencial é que é uma usina mais moderna, provavelmente mais segura. Né? Eu peguei essa notícia recente, acho que saiu em novembro, dezembro do ano passado, então não é tão antiga, né? em que o ministro, né, de Minas e Energia, que é o Bento Albuquerque, prometia a abertura de um edital, né,
agora para o segundo trimestre de 2020, né, para finalizar as obras de Angra 3. Né? As obras, né, foram paradas em 2015, né, e, para variar, acusações de corrupção, né, na construção dessa usina. Né? Uma lástima. Enfim. Bom, ainda falando sobre esse tema, né, de usinas nucleares, acho que vários de vocês acompanharam, né, notícias recentes que saíram nos jornais, né, em relação a um incêndio que teve numa área próxima a Chernobyl. Acho que Chernobyl acho que não carece de grandes explicações, né, certamente foi o maior acidente nuclear, né, de todos os tempos, né, ocorreu em 86, né, na Rússia, né, na Ucrânia. E recentemente essa região, né, que é basicamente formada por florestas, né, pegou fogo, né, e havia uma grande preocupação, né, que a radiação fosse espalhada, né, e chegasse até as zonas, né, habitáveis, né, em que há pessoas vivendo. Né. De fato, as notícias são um pouco conturbadas, um pouco controversas. Né. Realmente houve, né, indícios, né, de que a radiação estava extremamente alta, né, naquela região durante a fogueira, né, mas depois de alguns dias parece que tudo voltou ao normal, né, e as pessoas ficaram mais tranquilas, né, pelo menos nas regiões habitáveis, né, cidades, não haveria assim, nenhum tipo de risco iminente. Né, mas é interessante, né, eu achei um artigo foi publicado nesse jornal, né, Environmental International, né, se eu não me engano, estou tentando encontrar aqui a data, se eu não me engano, isso foi 2014, né, em que pesquisadores russos, né, já alertavam, né, para esse perigo, né, perigo de contaminação, né, por radiação devido a incêndio, né, em florestas. Né. Eles dizem lá, né, a new nuclear disaster about to happen. E aparentemente isso aconteceu, né, em 2020, mas ainda não se tem muita informação sobre os danos. Né. Parece que não houve assim nada muito grave. Bom, um outro acidente que eu acho que vale a pena mencionar, né, foi o acidente em Goiânia, né, aqui no Brasil, que foi um acidente que ocorreu em 1987, que na verdade não foi um acidente nuclear, né, foi mais talvez um incidente. E não sei se vocês conhecem essa história. Dois catadores, né, de papel, né, em uma clínica armada, na verdade era uma fonte radioativa, né, de césio, né, de cloreto de césio, né, que havia sido deixada lá nessa clínica abandonada. Né, essa clínica estava desativada, né, e eles pegaram aquilo, obviamente, aquilo tinha um peso enorme, né, e se interessaram por aquele material, por aquele objeto, né, sabiam que podiam vender isso, né, e aparentemente eles tentaram quebrar esse compartimento, né, em vários pedaços para tentar vender, né, não conseguiram quebrar completamente, né, mas chegaram a ter contato, né, com partes próximas dessa fonte radioativa. Então aqui tem uma foto famosa que saiu em 87, né, esse é um desses catadores de entulho, né, que encontrou essa fonte, né, e ele já tem os dedos completamente deformados. Bom, o que passou é que eles vendem essa fonte para um ferro velho, né, e aí nesse ferro velho, né, dois trabalhadores conseguem romper essa cápsula, né, contendo césio, né, e aí tiveram acesso a esse sal radioativo. Então, se vocês olharem aqui do lado direito, né, tem a foto de uma criança, né, chamada Lady das Neves, né, que era a sobrinha do dono desse ferro velho, o seu Dejaí, né, e ela morre, né, com 6 anos, né, um mês depois de entrar em contato com essa fonte. Né, e ela vira o símbolo desse acidente, né, o símbolo dessa tragédia, né, tempos depois. Né. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu foi algo realmente dramático. Né? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo, né? Se encantaram porque esse sal, né, o cloreto de césio, né, ele brilhava no escuro. Né? Então eles tiveram realmente contato. Né? Quer dizer, a Lady das Neves ela chega a ingerir, né, um pouco desse sal, né, num ovo cozido. Ela passa esse sal no ovo cozido, né, e come, né, esse ovo.
né? E eles distribuíram esse cloreto de sódio, né, para amigos, para familiares, né? E as pessoas passavam esse sal, né, no corpo, né, e apagavam a luz, né, para brilhar, né, à noite. Né? E, bom, a tragédia foi gigantesca, né? Quer dizer, essa Lady das Neves, que era sobrinha do dono do Ferro Velho, do seu Dejair, né, ela morre cerca de um mês depois, né, de entrar em contato, de ser exposta a esse material radioativo. Né? E a tia dela, né, que é a esposa do Dejair, também morre, né, no mesmo dia, né, cerca de um mês depois, né, com várias complicações, né, hemorragia, né, queimaduras e por aí vai. Né? E, curiosamente, o seu Dejair, que era o dono do Ferro Velho, né, que também foi bastante exposto ao material radioativo, ele morreu só 7 anos depois. Né? E uma das explicações, né, é que ele era um grande bebedor de cerveja. Né? Então ele eliminava, né, esse césio, né, com mais frequência. Ele fazia um flush do sistema com mais frequência. Né? Essa é uma das teorias. Então fica a dica. Né? Mas é claro que ele morre 7 anos depois, e ele morre justamente de cirrose hepática. E, bom, provavelmente essa cirrose foi causada, né, não só pela alta ingestão de bebida alcoólica, né, ele realmente vira alcoólatra depois desses acontecimentos, né, mas também porque ele foi exposto, né, à radiação. Né, ele, na verdade, foi o que tomou uma dose maior. Né, se não me engano, ele tomou alguma coisa de 7 grays, né, enquanto a Lady das Neves, né, e a esposa dele tomaram uma radiação da ordem de 4,5, 5 grays. Né. Então, realmente é impressionante, né, o fato de ele não ter morrido logo depois, né, ter durado ainda 7 anos. Mas, de qualquer maneira, foi um acidente bastante grave, né? Foi classificado como um acidente nível 5. Né? Essa escala de classificação vai de 1 a 7. Né? Chernobyl foi classificada como um acidente nível 7. Né? Então, foi um acidente que trouxe bastante consequências. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava lendo isso, eu fiquei realmente impressionado com os números. Né? 3.500 metros cúbicos, né, de foi produzido nesse acidente. Então, toda essa área, né, que esse ferro velho estava montado, em que essas pessoas viviam, né, foi concretada, né, e não tem nada lá, né, até hoje, né, nos dias de hoje, né, não tem nada, né, a não ser uma grande área com bastante concreto. Né, porque é claro que a contaminação foi muito grande, né, não só as pessoas foram contaminadas, mas o solo também foi contaminado. Né, então, obviamente, não se pode plantar absolutamente nada nessa área. Né. Então, foi algo realmente muito triste. Bom, saindo um pouco agora das aplicações, eu queria usar esses últimos minutos que eu tenho, né, para falar um pouquinho sobre as coisas que eu faço aqui, né, o que eu faço junto com o meu grupo de trabalho aqui na USP. Né. Então, eu não sei se todos vocês sabem, né, mas aqui na Universidade de São Paulo a gente tem um acelerador, né, um acelerador de partículas, que a gente chama de Pelletron, né, que é uma máquina do tipo tandem, né, não importa muito, é um acelerador eletrostático, né, que tem 8 milhões de volts. Então, muito parecido com aquele acelerador, com aquela foto que eu mostrei do acelerador da Universidade de Notre Dame, que tem 10 megavolts. Né? O princípio de operação é exatamente o mesmo. Né? Então, eu não vou entrar em detalhes, né, do funcionamento desse acelerador, né, seria um pouco tedioso. A única coisa que importa, né, aqui para a gente é que a gente produz, né, feixes, né, núcleos, né, a gente tem que produzir núcleos que são negativos, né, então, para poder acelerar, né, os núcleos que a gente estuda, né, a gente vai colocar um elétron nesse núcleo, né, que é um processo bastante complicado do ponto de vista tecnológico, né, não é muito fácil, né, colocar um elétron num núcleo, né, que é neutro. Então, a gente coloca um elétron a mais, esse núcleo passa a ter carga negativa, né? Então ele atrai a de potencial, que aplica no meio do tanque acelerador, né? essa parte aqui amarela, né? Que a gente chama realmente de acelerador. Né? Esse é um tanque que ocupa 3 andares de um prédio, né? Então a gente aplica a tensão aqui, né? No meio desse tanque. Então essa partícula é atraída por uma diferença de potencial positiva. Quando ela chega no meio desse tanque, ela vai passar por uma folha fininha de carbono, que a gente chama de stripping, né? E essa folha serve para arrancar, né, não só o elétron que foi injetado a mais no material, né, mas também os elétrons que o material já tinha. Né? Então, agora ele passa a ter carga positiva. Né? Como ele tem carga positiva, ele é reacelerado, né? Agora, né, nesse sentido aqui, né, do mouse. Então, ele vai sair aqui do acelerador e vai sair com uma certa energia, né, vai fazer esse caminho aqui, né, e quando ele chega aqui, ele vai para uma dessas canalizações, né, onde os experimentos estão montados. Então, tem uma foto aqui, né, dessa sala, que a gente chama de sala experimental, né, em que aqui, né, aqui tem uma outra canalização, né, e assim por diante. Né? Então, essa sala é uma sala relativamente grande,
que é onde os experimentos são, de fato, montados. E aqui tem uma foto da sala de controle, é uma foto bastante antiga, né? Essa sala já está um pouco mais modernizada, né, do que isso aqui, né? E essa sala de controle está aqui, né, localizada aqui nessa parte aqui desse prédio, né? Então, o que a gente faz, a gente planeja um experimento, né, monta o experimento aqui, né, numa dessas câmeras, né, uma dessas canalizações, né, e uma vez que está tudo pronto, a gente vai aqui para essa sala de controle, né, e vai operar a máquina, né? Então, vai fazer o tuning do feixe, né, e fazer com que as colisões, né, entre esses núcleos ocorram. Muito bem, só para vocês terem uma ideia, né, existem só 2 desses aceleradores, né, na América do Sul. Um deles está aqui em São Paulo, né, na Universidade de São Paulo, né, a gente chama de Peloton, né, que eu acabei de descrever. Né, e existe uma desse tipo em Buenos Aires, né, que é chamado de Tandar, né, Laboratório Tandar, né, que é um acelerador muito parecido com o nosso, né, mas em vez de 8 milhões de volts, eles têm 20 milhões de volts. Então, é um acelerador bastante grande. Né. O que acontece é que, de quando em quando, a gente faz experimentos aqui, né, e os argentinos fazem experimento aqui. Né. Então, a gente tem uma colaboração bastante intensa, né, entre pesquisadores de lá e os pesquisadores daqui. Então, a gente, em geral, faz medidas complementares. Né, pelo fato de eles terem um acelerador bastante maior que o nosso, né, a gente pode cobrir regiões de energias diferentes. Né? Então, é muito interessante, né, manter essa colaboração com os nossos colegas argentinos. A gente faz isso com uma certa frequência. Bom, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, né, eu selecionei aqui algumas fotos. Né? Por exemplo, essa primeira foto aqui, né, se vocês conseguem ver o mouse andando por aqui, né? É uma foto de dentro de uma câmera, né? A gente chama de câmera de espalhamento, né? Que está montada em uma dessas canalizações, que a gente chama de 30B. Então, o que dá para ver aqui, né, é uma série de detectores. Né? Então, tem esse aqui que a gente chama de Saturno, tem esse aqui que a gente chama de Star, né? E aqui tem uma flechinha aqui onde está escrito colimador. Né? Então, na verdade, o feixe é produzido, né, no 8º andar desse prédio, né? Então 8 andares acima de onde está instalada essa câmera, né? E esse feixe ele entra por aqui, né? Por esse tubinho. Né? Então a gente tem que esse feixe é um feixe relativamente pequeno, né? Tem alguns milímetros de diâmetro. Então ele passa por aqui, né? Ele entra aqui dentro, né? E vai interagir com um alvo que a gente está aqui. Né? Alvo em geral é uma folha, né? Que contém algum elemento. Né? Por exemplo, um experimento que a gente tem feito bastante experimento, né? Usando alvos de estanho 120, por exemplo. Então a gente produz, né? uma folha contendo estanho, né? Quer dizer, basicamente a gente compra estanho, a gente usa aqui, por exemplo, estanho 120, que é um isótopo do estanho, né? Então a gente compra um pó, né? A gente evapora esse pó, né? Em cima de uma folhinha, lá, tipicamente carbono, né? E aí produz, né? esse filme, né? esse alvo. Né? E aí o feixe acelerado vai interagir, né, com os núcleos que estão contidos nessa folha. Né? É claro que quando a gente faz um experimento, né, tem uma tampa que vai aqui, né, e tudo que está aqui está em vácuo. Né? Então a gente tem que fazer vácuo nesse caminho todo, né, do feixe. Né? Então as pressões aqui são bastante baixas, bastante pequenas. Né? E bom, aqui tem uma foto de um pouco do instrumento que a gente usa, né, para coletar esses sinais. Né? Que eu não vou entrar muito em detalhes agora, né? Depois, se quiserem, vocês podem me perguntar. Bom, só para vocês terem uma ideia, né? A gente publicou, por exemplo, só para dar uma ideia das coisas que a gente faz, né? A gente recentemente publicou um artigo, talvez 2 semanas atrás, né? Numa revista chamada Physical Review C, né? Que é uma revista bastante conceituada, uma revista a gente chama de revista com árbitro, né? Significa que algumas pessoas leram esse artigo, né? E aí aprovaram a sua publicação, onde a gente estudou boro 10, né, e interagindo com ouro, né, 197. Então aqui, por exemplo, tem um espectro típico, né, uma foto típica de um espectro, né, que é no fundo o que a gente mede. Né? Isso talvez não faça muito sentido para a maioria de vocês, né, mas para a gente isso aqui é como se a gente estivesse olhando, sei lá, uma tomografia computadorizada ou uma radiografia, né, uma impressão digital, né, se eu fosse um papiloscopista. Então a gente sabe, né, por exemplo, a gente olha aqui para esse grupo aqui, né? E a gente sabe que esse grupo, né, corresponde ao feixe, né, ao boro 10, né, que foi espalhado elasticamente, né, quer dizer, sem é, perder, né, sem trocar energia, né, com outro cara.
Bom, é outro evento. Esse é muito interessante, né? Esse aqui, a gente sabe que esse grupo aqui, né, corresponde a berílio 9, né? E esse berílio 9, né, pode ter vindo de um processo que a gente chama de transferência de nucleons. Então, eu tinha lá um boro 10, né? O boro 10 tem 5 nêutrons e 5 prótons, né? E aí, quando ele interage com o ouro captura um próton desse feixe, desse boro 10. Né? Então, o boro 10 passa a ser berílio 9, né? E o ouro 198 passa a ser, o ouro 197 passa a ser prata 198. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente faz aqui no Pelletron, né? No nosso acelerador. Né? Bom, então, esse grupo aqui, né? Essas bolinhas, né? Depois são convertidas em seções de choque, né? Também não vou entrar em detalhes, né, do que isso significa, né? Mas basicamente, né, cada uma desses pontinhos aqui, né, isso aqui é o que a gente chama de espalhamento elástico, né, isso aqui está associado a esse grupo aqui, né, que a gente chama de transferência, né, quer dizer, cada um desses pontinhos, né, diz para a gente qual é a probabilidade desse processo ocorrer, né, a um determinado ângulo de espalhamento. Isso, né, serve para a gente, por exemplo, entender, né, o potencial de interação entre dois núcleos, né, serve para a gente entender um pouco mais sobre o que a gente chama de dinâmica de reações, né, quer dizer, quais são os mecanismos. Né. Então, o que a gente faz em geral é medir, né, repetir essas medidas, né, em vários ângulos, né, em várias energias, né, e provavelmente usando vários sistemas diferentes, né, vários, por exemplo, a gente pode modificar o projétil ou pode modificar o alvo. Então, a gente muda os núcleos, né, que estão interagindo, né, e aí a gente tenta remontar, né, todo esse entender, né, todo esse quebra-cabeça, né, usando o máximo de informações possíveis, né, que a gente pode coletar através dessas medidas. Bom, então, só para terminar, né, para resumir, né, quer dizer, a gente pode talvez dividir, né, nosso trabalho, né, quer dizer, enquanto físico nuclear, em talvez duas frentes, né, aquilo que a gente chama de pesquisa básica, né, em física nuclear, que é o que eu faço, né, e dentro dessa pesquisa básica, né, a gente pode ainda separar, né, em uma pesquisa experimental e uma pesquisa teórica, né, na minha opinião, essas duas coisas são complementares, né, e um outro ramo é que a gente chamaria de, sei lá, pesquisa aplicada, né. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de radiação de componentes eletrônicos, dosimetria de radiações, né. Eu falei aqui uma série, mostrei para vocês aqui uma série de aplicações, né, em física nuclear. Né, e além de tudo isso, né, a gente também contribui, né, para a formação de jovens pesquisadores. Né, a gente oferece bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né, então a gente está continuamente formando pessoas. E por falar nisso, né, não sei se alguém que está assistindo tem interesse, né, teria interesse, né, a gente recentemente ganhou um projeto temático da FAPESP, né, isso foi ano passado, né, e, portanto, a gente tem 2 bolsas de doutorado direto, né, para oferecer, né, a estudantes, né, que estejam interessados. Né, se alguém tiver interesse, né, pode me mandar um e-mail, né, tem aqui o meu endereço de e-mail, né, e a gente pode conversar sobre esse assunto. Né. Então, com isso, eu termino essa apresentação, né, e mais uma vez agradeço pela atenção de vocês. Né. Obrigado. Leandro? Oi, Sérgio. Fantástico, cara. Muito obrigado aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Diga. Vamos ver, eu tenho algumas perguntas que mandaram pelo chat e tem o pessoal levantando a mão aí. Você eu posso consegue tentar. Como é que eu responder vejo diretamente para essas pessoas? Eu posso responder, eu só não consigo. Você está vendo quem está conseguindo... com a mão levantada ali e do lado tem um microfone. Você tem que dar o unmute. Pois é, o que eu não consigo é encontrar essa. Desculpa, agora eu vi. Você precisa abrir o chat. Aqui. Não, chat não, participantes. Eu faço isso. Então tem um aqui, por exemplo, né? Deixa eu tentar. Peraí, dificuldades técnicas aqui. Acho que agora vai. Unmute. Muito bem. Acho que não. Ainda não. Pronto. Então consegui fazer isso. Então, estou ouvindo, né? Tem aqui Galaxy J7 Pro. Não é exatamente o nome de uma pessoa. Acho que é o Roberto. Ok. Oi, Roberto. Oi, professor. Parabéns pela apresentação aí. Bom dia, né? É só uma curiosidade. Com esse conhecimento da idade do Sol, existe algum estudo que, com o passar do tempo, sei lá, de 500 anos, 100 anos, que tipo de influência esse avanço da idade dele
incide sobre o nosso clima, sobre o nosso planeta? Certamente sim, né? Eu não diria que numa escala de tempo tão curta, mas certamente tem influência, né? Quer dizer, eu não queria desanimar ninguém, nem arruinar o final de semana de vocês, né? Mas a gente sabe que a Terra está afadada, né? A Terra que a gente conhece, né? Esse planeta que a gente vive, né? Está afadado a desaparecer, pelo menos a vida que a gente conhece aqui, né? À medida que o Sol converte, né, hidrogênio em hélio, né, ele também expande, né? Então ele vai expandindo um pouquinho, né, numa taxa que não é muito grande, né, por sorte, né, mas em algum momento, né, essa expansão, né, vai começar a ter uma influência, né, na vida que a gente conhece aqui na Terra, né? Além do mais, né, quer dizer, ele começa a queimar hidrogênio, né, em regiões que a gente chama de envelope. Então, são áreas que estão um pouco mais externas ao núcleo, né? E isso significa que, pois, a luminosidade do Sol, né, vai aumentar bastante, né? Quer dizer, essa que chega aqui na Terra, né? Então, provavelmente as temperaturas vão ser tão altas, né, que os oceanos vão ser completamente evaporados, né, em algum momento, né? Se nada disso for verdade, né, o Sol vai se converter, né, como qualquer outra estrela, né, numa gigante vermelha, né? Quer dizer, então daqui a 5 bilhões de anos, quando ele tiver queimado todo o seu combustível, né, ele vai ter transformado basicamente todo o próton, todo o hidrogênio do seu núcleo em hélio, né? Ele vai continuar queimando, né, esse hidrogênio que está nos envelopes, né? E também vai crescer demais, né? Provavelmente ele vai consumir, né, Marte, né, Mercúrio. Há quem diga que talvez a Terra, né? Não tem muita certeza, né, em relação a isso, né? O fato é que o Sol é uma estrela que tem massa, apesar de ser bastante massivo, né, se a gente comparar com a massa de planetas, é uma estrela leve, né, considerada como sendo leve, né? O que significa que ele não tem massa suficiente, né, para continuar queimando, né? Então ele vai provavelmente queimar hélio, né, vai converter hélio em carbono, né? Só que esse processo é muito mais rápido do que esse processo primordial, né, de conversão de prótons em hidrogênio, né? Então isso vai durar um tempo muito mais curto, né? Talvez alguma coisa da ordem de 1 bilhão de anos, né? E aí ele vai se tornar, né, uma anã branca, né? Porque o que acontece é que quando esse combustível termina, né, não tem nenhuma força, né, contrabalanceando a força gravitacional, né? Então o que vai acontecer é que o Sol vai começar a se contrair, né? E vai chegar uma hora em que ele não vai ter energia suficiente, né, para continuar esse ciclo, que a gente chama de ciclo CNO. Então ele não vai queimar carbono, nem nitrogênio, nem oxigênio, né, não vai formar elementos mais pesados, né, e ele vai virar uma estrela que a gente chama de anã branca, né, que é suportado só pela degenerescência de elétrons, né, que são férmions. Mas certamente essa queima, né, de hidrogênio tem influência assim na vida aqui do nosso planeta, né? Isso vai demorar bastante tempo, né? Estimativas que ainda vai levar alguns milhões de anos, né? Mas vai chegar lá, né? Nossa, muito obrigado, hein? Imagina. Eu estou vendo aqui, espera só um minutinho, acho que eu tenho que fazer o... pronto, estou vendo aqui o Diogo, pode falar, Diogo. Eu queria citar um pouco, na verdade, questionando sobre as fontes de energia e o que, de novo, quais são as tendências para o futuro dentro da energia nuclear? Se vai substituir o petróleo, como estaria esse cenário daqui a alguns anos ou décadas? Pois é, essa é uma pergunta que é uma pergunta interessante. Eu não sei, eu não saberia te responder com toda certeza. Não sei se alguém tem essa resposta, né? Mas há indícios, né, de que a tendência é que a geração de energia, né, usando usinas, né, nucleares cresça, né? Tem que lembrar que a demanda, né, de energia cresce, né, constantemente, né, à medida que a população da Terra cresce, né, e que a gente fica cada vez mais tecnológico, né? Então essa demanda de energia cresce, né? E é bem provável, né, que esse tipo de energia continue sendo produzida, né, e de fato aumente, né? Mas isso certamente tem a ver também com características específicas, né, de cada país, né, de cada região, né? Por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, num exemplo do Japão, né, que recentemente, né, sei lá, alguns anos atrás, 2011, se não me engano, né, houve o acidente de Fukushima, né? E a tendência foi que essas usinas nucleares passassem a ser desligadas, né? E aí eu estava lendo esses dias e fiquei surpreso, nem sei se isso é
completamente verdade, né? Mas houve um número grande de pessoas que morreram, né, devido a efeitos colaterais, mas não exatamente de radiação, né, morreram de frio, né, porque como essas usinas foram desligadas, né, a energia passou a ser produzida basicamente pela queima de carvão, né, o óleo, né, que é bastante poluente, né, passou a ser mais cara, né, aumentou da hora de 40% para o consumidor final, 35%, 40%, né, e as pessoas não conseguiam mais usar aquecedores. Então, essa é só uma história, né? Alguma coisa contemporânea, né? Que aconteceu agora, né? Poucos anos atrás. Então, eu acho que a tendência é que esse tipo de fonte de energia aumente, né? Existe um outro projeto, que é um projeto que já dura algumas décadas, né? Que é um projeto que, em vez de produzir energia, né? Usando fissão nuclear, né? Produzir energia usando fusão nuclear, né? O que é muito mais complicado, é muito mais complexo, né? No caso da fissão, o que a gente faz é transformar, né, energia térmica, né, a gente aquece a água, né, usando reações nucleares, né, no caso a quebra do urânio 235, por exemplo, o plutônio, né, o tório, né, aquece a água, né, e a gente produz então energia térmica, né, essa energia térmica se converte em energia mecânica, né, produz vapor, e esse vapor gira as turbinas, e a energia mecânica é transformada em energia elétrica. Então, é um processo, apesar de, obviamente, complicado, né? Tem vários protocolos de segurança, né? Um certo risco, né? É relativamente simples se a gente comparar com o processo de fusão. Existe um projeto, né, na França chamado ITER, que é um projeto gigantesco, né, que tem um custo bastante elevado, que já dura algumas décadas, em que as pessoas acham que, os pesquisadores acham que em algum momento vão conseguir produzir energia, né, ao invés de usando fissão nuclear, usando fusão nuclear. Né? Mas, enfim, vamos ver, tem que aguardar um pouco mais. Certo, obrigado. A fusão seria mais segura em alguns aspectos? Como é que é? Não A escutei, desculpa. produção de energia a partir da fusão seria mais trabalhoso, mas o risco de acidentes aumentaria ou diminuiria, se manteria o mesmo? Olha, eu realmente não sei te dar essa resposta. Eu acho que em termos de segurança, talvez fosse uma vantagem, né? Talvez fosse uma vantagem, né? Se bem que a gente precisa lembrar quer dizer, esses problemas desde o acidente de Chernobyl, né, que aconteceu em 86, né? Esses protocolos de segurança têm avançado muitíssimo, né? Então, quer dizer, essas usinas, né, as usinas de hoje em dia, né, são bastante seguras, né? Claro que não são livres de acidente, né? O problema é que quando acontece um acidente, né, as consequências são dramáticas, né? Mas acidentes como os que aconteciam antes, né, quer dizer, Chernobyl foi um exemplo, né? Teve um outro antes, né, que aconteceu nos Estados Unidos, na usina de Three Miles, né, que também foi bastante grave, né? Quer dizer, esse tipo de acidente a gente não vê, né? Quer dizer, dessas proporções acontecer mais, né? Fukushima foi talvez teve aí outros problemas, né? Problemas externos, né? Pelo fato de ter vindo acompanhado de um terremoto, né? De um tsunami, depois de um tsunami, né? E realmente houveram falhas aí que provavelmente não vão acontecer de novo, né? Então esses acidentes também servem, não, para endurecer, né? Para melhorar esses protocolos de segurança. Então, na minha opinião, é uma maneira segura, né, de produzir energia, né? Certamente limpa, né? Muito mais limpa, né? Quer dizer, muito menos nociva, né? ao planeta, né? Mas é só a minha opinião, há quem discorde. Muito obrigado pela iniciativa e pela palestra. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Bom, eu vou aqui para o próximo, então. Seguir a ordem. Acho que eu consegui. Cauã Martinelli. Oi, bom, obrigado pela palestra, professor. A minha dúvida é no âmbito de geração de novos átomos, etc. Quando a gente está trabalhando com o processo de fissão nuclear, a gente divide um átomo em dois e isso gera energia. Quando a gente vai para um processo de fusão, seria uma coisa antagônica, certo? A gente fusiona dois átomos em um novo átomo. Entretanto, ambas essas reações geram energia convertendo massa, certo? Parece que eventualmente a massa toda vai ser convertida em energia, não sei, eu tenho essa confusão. Não consigo entender muito bem. Pode falar. Não é exatamente assim, né? Se a gente olhar para a tabela periódica, né, a gente pode fazer melhor. Deixa eu ver se a gente pode olhar, por exemplo, a abundância dos elementos, sei lá, né, no Sol, por exemplo, né, ou na Terra, né, se a gente quiser. Né? Vocês vão ver que existe um pico, né, em torno de um elemento ferro 56, né?
Então, o que a gente sabe é que a gente gera energia, né? O processo de fusão gera energia, né? Até a produção do ferro, né? E depois, né, para produzir elementos mais pesados que o ferro, a gente é obrigado a consumir energia, né? E, por sua vez, a fissão é o oposto, né? Então, a fissão está associada, né, à interação, né, de uma partícula leve, né, um nêutron, né, com elementos pesados, né? Então, talvez essa seja a diferença, né? Quer dizer, esse processo de geração de energia, né, no fundo, tem a ver com o balanço entre massas, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no caso do Sol, né, que foi um caso que eu abordei aqui, né, o nêutron é um pouquinho mais pesado que o próton, né? Então, quando você converte, né, um próton num nêutron, né, ou seja, quando você tem dois prótons interagindo, né, e aí esse próton se torna um nêutron e você forma um deuteron, né, tem um excesso de massa, né? Esse produto deuteron é ligeiramente mais pesado, né, tem massa maior do que a massa dos dois prótons iniciais, né? E é esse excesso de massa que é convertido em energia, né? E essas energias são brutais, né? Se a gente comparar, né, essa escala, né, com escala atômica, né, porque esse processo também acontece na escala atômica, né? A gente pode, sei lá, né, juntar, por exemplo, duas moléculas e produzir energia, né? Mas essa energia produzida, né, é da ordem de elétron-volts, né? Enquanto em física nuclear, né, a energia é da ordem de mega elétron-volts, né? Então é 1 milhão de vezes maior, né? Por isso que, né, essa energia produzida pelo Sol é brutal, né? Da ordem de 10 a 36 watts. Okay? Não sei se ficou claro essa resposta. Ficou, me deu uma elucidada. Obrigado. Imagina. Estou vendo aqui mais algumas perguntas. Deixa eu fazer aqui um... ok. Eric Zampieri. Olá, professor. Muito boa live, que foi a sua. Então, no início, você disse que quanto maior a energia gerada pela colisão de núcleos atômicos, maior será o detalhe. Com as partículas, elas vão estar limitadas apenas a velocidades próximas à da luz. Logo, em alguma hora, os físicos estariam limitados. Então, não existe outro meio de estudar sem nenhuma colisão e obter um resultado melhor? Eu não sei se é necessário, né? Se a gente pensar, por exemplo, no LHC, né, quer dizer, que é o Large Hadron Collider, né, esse acelerador que está montado na Suíça, na França, o que eles fazem, na maior parte do tempo, eles aceleram prótons, né, com velocidade que tem da ordem de 99,9, né, alguma coisa assim, né, da velocidade da luz. Então, essas partículas viajam quase com a velocidade da luz, né? E então o que eles fazem, eles colidem, né, um próton, né, contra outro próton, né, a essas energias altíssimas, né, e aí a ideia é reconstruir, né, os primeiros, sei lá, segundos, talvez, né, do Big Bang, né, da origem do universo. Então, não existe a menor necessidade, né, de acelerar partículas, né, em velocidade que seja maior do que a velocidade da luz, né, para estudar, pelo menos até onde a gente sabe, né, nenhuma partícula, né? Quer dizer, essas partículas que são muito difíceis de ser estudadas, né, em geral têm energia, né, sei lá, massa, né, da ordem de GeVs, né? Por exemplo, é o caso do famoso bóson de Higgins, por exemplo, né? Então não tem a menor necessidade, né? Não seria necessário. Então, a maneira mais eficiente, talvez a única, né, maneira de entender, né, o funcionamento dessas partículas, né, que no fundo compõem, né, toda a matéria que a gente conhece no universo, né, quer dizer, a única maneira é realmente acelerando, né, um núcleo contra outro, ou uma partícula contra outra, né? Notem que o próton não é uma partícula fundamental. Então, o próton é constituído por quarks, né, 2 quarks up e 1 quark down. Então, quando você acelera, né, um próton contra outro, né, essas energias altíssimas, no fundo, o que você está vendo é a interação entre esses quarks. Então, por aí você consegue obter, né, uma série de informações, né, a respeito dessas partículas, né, da física, né, das interações, né, que estão por trás, né, da constituição da matéria. Tá ok? Ok. Eu tenho outra pergunta. E a supersimetria? Já que o LHC não conseguiu ainda comprovar ela, como poderia? Supersimetria, você está se referindo ao experimento do LHCb, é isso? E que eles estão estudando simetria entre matéria e antimatéria, é isso? Uhum.
Bom, eu não sei, né? Esses experimentos aconteceram, né? Estão acontecendo. Eu estava vendo tem uma série de artigos que apontam, né, pelo menos alguma explicação, né, para o fato de no universo ter mais matéria do que antimatéria, né? Mas não tem nada definitivo, né? O LHC vai reabrir, né, daqui a nada, né? E eles dobraram, né, a capacidade, né, que eles tinham, né, de energia, né? E esses experimentos continuam, né? Quer dizer, essa é uma boa explicação, né? Quer dizer a gente observa, né? A gente é feito de matéria, né? Então, e a gente não observa facilmente antimatéria, né? A não ser quando ela interage com a matéria. Por exemplo, se a gente pensar no caso daqueles exames de imagem, né, do PET, né, a gente tem matéria interagindo com antimatéria, né? Então, você tem um antielétron, né, que a gente chama de pósitron, né, que é um elétron com carga positiva, né, interagindo com um elétron que tem carga negativa, né, e quando essas duas partículas são colocadas em contato, quando elas interagem, né, elas simplesmente se convertem em energia, elas desaparecem, né, e energia é convertida, né, e aí saem lá 2 fótons, cada um carregando 511 kevs de energia. Se o universo fosse simétrico, né, ou supersimétrico, como você chamou, né, a gente não deveria nem existir, né, porque significa que toda a matéria, né, que foi produzida, né, nesses primeiros eventos aí do Big Bang, né, também seria acompanhada de antimatéria, né, e essa interação, né, teria convertido, né, toda essa densidade, né, que havia lá nesses momentos iniciais, né, em energia, né, e a gente não estaria aqui, né, para conversar agora. Então, algum mecanismo, né, produz mais matéria um pouco mais, talvez, né, de matéria do que antimatéria. Já ouvi falar em, sei lá, oscilações, né, matéria. Tem uma série de teorias, né, mas que estão sendo comprovadas, né. Temos que aguardar mais um pouco. Tá bom, professor. Muito obrigado. Imagina. Depois eu estou vendo aqui deixa eu ver se eu consigo. Tá, não, Jabson Rafael. Professor? Professor? Alô? Oi? Só uma dúvida. O senhor falou sobre o ITER, que é o ITER, que é o projeto da França. Eu sei que ele trabalha na produção pela fusão com plasmas. Eu gostaria de saber, tipo, no estudo da fusão em si, dessa fusão, ela é mais da área da aplicação da física de plasmas ou mais da física nuclear? Eu acho que pertence às duas áreas, né? Pertence às duas áreas. Certamente, toda essa parte de física de plasma está envolvida, né, nesse campo, né, que tem exatamente esse nome, né? Isso se dá através da construção, né, do uso de, sei lá, tokamaks, por exemplo. A gente tem um aqui no Instituto de Física. Mas esse ambiente, né, que eles tentam recriar, né, que a gente chama de plasma, né, é exatamente o mesmo ambiente que a gente encontra, por exemplo, no núcleo das estrelas, no núcleo do Sol, né, quer dizer, são densidades bastante altas, né, a matéria que está lá está nesse estado, né, então você tem todos os elétrons, né, no estado de degenerescência, né, e a gente sabe que, por exemplo, né, dois prótons, né, 2 hidrogênios, né, se fundem, né, e formam um deutério, né, que por sua vez depois se funde com outro próton, né, e aí por fim você tem 2 hélios 3, né, se fundindo para formar uma partícula alfa, né? Então eu diria que essas áreas estão interconectadas, né? Não dá para fazer assim um corte abrupto e dizer, olha, isso aqui pertence à física nuclear, né, ou astrofísica nuclear, né, e o que está do outro lado pertence à física de plasma, né? Eu acho que o interesse é mútuo, né, e certamente tem muita gente trabalhando na área de física de plasma envolvida nesse projeto, né, assim como físicos nucleares, né? Então, é um projeto bastante grande, bastante ambicioso, né, e seria completamente inviável, né, impensável, né, ter só um tipo de expertise, né, trabalhando nesses projetos, né? Então isso não acontece na vida real, né? Então certamente tem gente lá com os mais diferentes backgrounds, né, para tentar solucionar esse problema. Tem uma outra pergunta aqui do Eric. Olá, primeiramente, parabéns, obrigado pela palestra. Então, eu vi que você fez a comparação, né, entre na verdade, primeiramente, eu não sei se é a falta de conhecimento meu fazer essa comparação, mas
Eu vi que você falou dos aceleradores aqui da USP e da Argentina. Eu queria saber se você teria alguma coisa para falar sobre as novas ambições da ciência brasileira agora com os Sirius, né, em Campinas. Bom, posso falar um pouco sobre os Sirius, né? Mas o Sirius é um acelerador que é conceitualmente diferente desses dois que eu mencionei, né? Quer dizer, aqui no nosso acelerador, aqui na USP, né? Tanto esse quanto o da Argentina, né? Eles aceleram partículas, né? Então a gente pode acelerar, sei lá, desde prótons, né? Até elementos mais pesados, né? O Sirius é um acelerador de elétrons, né? Não é um acelerador de partículas, né? de hadrons, né? Um acelerador de elétrons, né? E aí, no fundo, é um acelerador multipropósito, né? em que quer dizer, o que acontece é que para manter, né, esses elétrons, né, nessa órbita, né, é uma espécie de síncrotron, né? O acelerador Sirius, né? São aplicados campos magnéticos, né, a esse elétron, né, para ele poder fazer essa órbita, uma órbita circular, né, uma curva, né, e quando ele muda essa trajetória, né, ele emite radiação, né, e essa radiação emitida é que interage, né, com os elementos, né, com a matéria que vai ser estudada. Por isso que é um acelerador multipropósito, né, que eu estava vendo essa semana, eu estava lendo um pouquinho sobre as possíveis aplicações dos Sirius e eu fiquei realmente bastante impressionado, né? Quer dizer, eles podem fazer tem uma gama de aplicações que é realmente bastante grande, né? Por exemplo, em biomedicina, né, que é uma área bastante fancy no momento, né? Então eles podem estudar, por exemplo, tecidos, né? Por exemplo, um coração, sei lá, né? De um paciente que tem algum tipo de cardiopatia, né? Eles podem estudar, né? Esses tecidos, essas células, né? E comparar esses estudos com células de um paciente saudável, né? E uma série de outras coisas, né? Mas não são exatamente máquinas equivalentes, né? São máquinas bastante diferentes, né? Então, um acelerador de partícula carregada, a gente só tem um, né, no Brasil, que é esse que está aqui na USP, né, e 2 na América do Sul, né? Existem outros, né, síncrotrons, né? E existem aceleradores menores, né, que são usados basicamente para física aplicada, né? Aqui em São Paulo a gente tem um outro, né, que a gente chama de LANF, né? Mas para esses propósitos, né, de pesquisa básica, a gente tem essencialmente um único acelerador, né, que é o Peletron, que está aqui na USP. Ok? Ótimo, muito obrigado. Nada, imagina. Estou vendo aqui uma outra pergunta. Lucas Mortali. Deixa eu esperar aí só um minuto. Acho que eu consegui. Pronto. Tá. Pode falar, Lucas. Oi, professor. Primeiramente, parabéns pela palestra, né? Eu queria saber o seguinte: você falou na palestra que a energia nuclear ela não é renovável, né? Que a gente só teria urânio para 80 anos. Existe a possibilidade de produzir urânio em laboratório? Não. Acho que essa probabilidade, se não é impossível, seria bastante remota, né? Não vejo essa probabilidade, né? Urânio, a gente encontra urânio, né, na natureza, mas todos esses elementos que a gente encontra aqui na Terra, né, eles foram de fato fabricados em estrelas, né? Então, todos nós aqui somos produtos de estrelas, né? Poeira, né? de estrelas, né? Esses elementos mais pesados, em geral, são produzidos em eventos que são bastante violentos, né? Então, esses que a gente chama de supernova, né? Então, certamente não teria, né, condições, né, de reproduzir, né, esses elementos, né, aqui no laboratório, por exemplo. Então, seria certamente inviável, né? É por isso que, então, a gente diz que a energia nuclear não é uma energia renovável. Quer dizer, talvez a alternativa fosse procurar, né, outros elementos radioativos, né, que fizessem o mesmo papel, né? A gente conhece alguns outros, né? Tório, por exemplo, é um deles, né? Plutônio, né, também é um elemento, né? Mas o que eu tenho a impressão, né, que essas pessoas estão, várias, né, sei lá, políticos, né, e cientistas, né, estão apostando bastante, né, nessa possibilidade de gerar energia através da fusão, né? Certamente não agora, né, não ano que vem, né? Quem sabe daqui a algum tempo, daqui a algumas décadas, né?
uma movimentação bastante forte nesse sentido. Entendi, professor. Obrigado. Imagina. Estou vendo aqui deixa eu tentar. Não, só um minuto. Ok, consegui aqui fazer Júlio José, pode fazer sua pergunta. Bom dia, professor. Tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente, participei do curso de verão no IFUSP, e eu queria que o senhor só explicasse um pouco mais detalhadamente como é que funciona o processo de doutorado direto, por gentileza. Posso te explicar aqui em 2 minutos. Em princípio, o processo é bastante simples, né? Doutorado direto significa que o candidato não pode ter feito o mestrado, né? Então, tem que sair da graduação, né, e ir direto para o doutorado. Essa é uma exigência da FAPESP, né, para conceder esse tipo de bolsa, né? A outra parte do caminho, né, está associado à sua inscrição como aluno na pós-graduação do Instituto de Física. Então, o que você tem que fazer, né, o que todo mundo tem que fazer é fazer uma prova, que é chamada de exame unificado, né, que é uma prova classificatória e eliminatória. Então, você precisa ter uma certa pontuação para ser aceito no programa de pós-graduação. É essencialmente isso. Então, se você é aceito, passa nessa prova e é aceito no programa de pós-graduação, o que a gente tem que fazer é convencer a FAPESP, né, que, né, você é um bom candidato, né, e merece, né, ganhar essa bolsa de doutorado direto, né? Quer dizer, os recursos a gente já tem, né? Mas a decisão final ainda é da FAPESP. Deixa eu tentar aqui. Só um minuto. Está realmente muito lento. Leandro? Oi, eu estou tentando. Tem um rapaz aqui, o Marcelo Augusto, que está com a mão levantada. Aplicar o microfone, Marcelo, mas não estou conseguindo. Oi, estão me ouvindo? Pois é, então, eu estou tentando. Eu desabilitei sozinho, eu só estava esperando chamar. Então, professor, legal. Muito obrigado pela apresentação. Eu achei bastante didática e bastante elucidativa. Eu sou engenheiro químico, trabalho na Petrobras, né, e muito com engenharia de segurança de processo. Então, eu queria só fazer um pequeno parênteses antes da minha pergunta, que é para falar assim, as pessoas são muito preocupadas com energia nuclear como se fosse uma coisa perigosa, mas assim, existe todo um trabalho de engenharia de segurança de processo, de identificar possíveis riscos e desenhar cenários e projetar salvaguardas, ou seja, mecanismos que sejam efetivos para prevenir os cenários de acidente, né? Então, isso tudo é profundamente estudado. Às vezes, os maiores riscos nem estão associados diretamente com a energia nuclear, como as pessoas pensam, por causa do apelo que existe, né? Quando existe um grande evento de vazamento, que existe uma comoção pública maior, mas assim, a gente que trabalha na indústria, que trabalha com energias perigosas de alta pressão, alta temperatura, a gente sabe que, na verdade, as fontes são múltiplas e existe jeito da gente conseguir prevenir tudo isso, né? Só não se torna público, só não é tão acessível assim a quem não tem conhecimento específico da área de engenharia. Inclusive, a eletronuclear é referência nacional em engenharia de segurança de processo, né? A gente na Petrobras faz muito intercâmbio de informação com eles e tenta aproveitar um pouco do conhecimento que eles têm nessa área. Aí a pergunta que eu queria fazer específica é o seguinte: existe uma grande preocupação com o destino dos resíduos do processo de fissão nuclear, né, que seria o tal lixo nuclear da indústria de energia nuclear. E eu li em algum lugar que já existia uma pesquisa, quer dizer, que a fonte primária, né, das barras seria o urânio, mas que o resíduo, né, eu não sei se normalmente é tório
ainda tem potencial de fissão, só não seria com o mesmo aproveitamento energético ou com o mesmo custo de produção, né? E que existiriam já pesquisas de uma possível reciclagem desse resíduo. O senhor conhece alguma coisa? Poderia falar a respeito? Não, eu sei talvez o tanto quanto você, assim, de ler artigos na mídia, né? Não sei, assim, não tem nenhuma informação específica sobre isso, né? Mas claro, né? É como você apontou, né? Quer dizer, tudo está relacionado ao custo da produção da energia, né? Quer dizer, tem que pensar que a finalidade, né, desse tipo de atividade é entregar, né, energia às pessoas, às casas, né? Então precisa ter um custo competitivo para ser viável, né? Se for muito caro, né, certamente não vão fazer, né? Outra coisa que precisa ser olhada é a vida média desses produtos, né? Esses produtos de fissão, né? Se a vida média for muito curta, relativamente curta, talvez não seja uma grande vantagem, né? Mas não sei. O que eu sei é que existe, obviamente, bastante preocupação em relação a esse problema, né, do que a gente chama de lixo nuclear, né? E se isso pudesse ser reaproveitado, seria realmente bastante interessante, né? Quer dizer, os fragmentos mais leves, né, em geral, eles são armazenados nas próprias usinas, né, em containers, né, apropriados para isso, né? E os produtos mais pesados, em geral, vão para algum tipo de depósito, né? Ficam enterrados aí na terra, né? Mas é óbvio, né, que tem outras preocupações, né, em relação a esses dejetos, né? Quer dizer, que tipo de uso, né, o ser humano pode dar a esses dejetos, né? Mas não tenho assim nada muito mais específico para acrescentar. Tudo bem, então. Muito obrigado. Imagina. Tem uma outra pergunta aqui que é do Moraes Júnior, né? Moraes Júnior. Tá me ouvindo? Bom, talvez não, então vou passar para a próxima, depois a gente volta para o Moraes. Então tem a próxima na fila é a Sofia Caviccioli. Bom dia, muito obrigada pela palestra. E eu não sou muito da área de física, mas eu faço biológicas. Eu queria entender mais aquela relação do câncer e dos aparelhos usados. Você está se referindo à parte de imagens ou à parte de tratamento? A parte de imagens, aquela questão, acho que é do PET scan, né? Do PET scan. Que aí tem a interação, o decaimento, aí tem um pósitron e a relação do elétron do câncer, não é Deixa isso? eu ver se eu consigo voltar aqui nessa transparência. Onde é que estava isso? Talvez aqui, né? Isso. Né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Em geral, né? Algum elemento radioativo é escolhido, né? Quer dizer, um que é bastante utilizado é o flúor 18. Né? Então, esse flúor 18, né? O paciente ingere esse elemento radioativo, né? Em geral, obviamente não sozinho, né? Junto com alguma outra substância, né? E então esse elemento agora vai percorrer, né, a corrente sanguínea, né, e vai ser absorvido, né, pelos diversos órgãos, né, em que ele vai entrar em contato. Em geral, esse radiofármaco é aplicado junto com, sei lá, algum tipo de glicose, alguma coisa assim, né, e aí esse elemento vai ser absorvido, né, pelos órgãos, né, internos, né, sei lá, coração, bexiga, fígado, rim, sei lá, né, aquilo que a gente quiser estudar, cérebro, né. Tem bastante estudos de Alzheimer nessa área. E aí, essas células que estão danificadas, né, células cancerígenas, né, elas vão absorver mais essa glicose, né, misturada com esse elemento. Né? Então, você vai ter uma concentração maior desse elemento nessas células, nesses órgãos. Né? E aí, o que você mede, no fundo, é o decaimento desses radiofármacos. Então, esses elementos são radioativos, né? Significa então que eles vão decair, né? Então eles vão se transformar num outro elemento, né? E quando eles
passam por esse processo, né, de decaimento, né, eles vão emitir, né, esses pelo menos, né, o flúor 18 é um deles, né, ele sofre um tipo de radiação que a gente chama de beta+, né, e ele vai produzir um pósitron, né, que é um antielétron, né? Então ele joga fora um neutrino e joga fora um pósitron, né? O neutrino vai embora, né? Praticamente não interage com nada, não observa o neutrino, né? Mas o pósitron, né, eventualmente vai encontrar, né, um elétron pelo caminho. E quando ele encontra esse elétron, né, é um encontro entre matéria e antimatéria, né, esse par, né, elétron-pósitron, vai ser aniquilado. Né? E quando ele é aniquilado, ele produz, né, duas partículas, né, que a gente chama de fótons, né, e esses fótons, né, têm energia conhecida. Né? Cada um deles tem energia de 511 keV. Né? E cada um deles sai para um lado. Né? Eles saem em sentidos opostos. Né? Eles têm que conservar momento. Então, cada um deles carrega essa energia de 511 keV, né? E aí esses fótons vão ser detectados, né, por detectores, né? Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo mais usar o mouse, né? Mas se você olhar aqui nessa foto, né, nesse aparelho, né, você vai ver que tem uma maca, né, e essa maca, né, quer dizer, o paciente é colocado dentro desse cilindro, né, oco, né, furado. Né, e em volta desse cilindro, né, existem detetores, né, que vão detectar, né, quer dizer, a presença desses fótons. Né? Então, se eles detectam esses fótons, né, os dois fótons, né, eles conseguem reconstruir a trajetória de volta desses fótons, né, e saber de onde eles saíram. Né? A gente chama isso de reconstruir, né, a cinemática desses eventos. Né? E aí, se eles sabem de onde saiu, né, e eles sabem quantos desses chegaram, né, então eles têm uma ideia sobre, né, a atividade, né, desses fótons num determinado órgão. Né, e então, com isso, eles conseguem produzir, né, figuras como essas que estão aqui mostradas no slide, né, que tem diferentes contrastes de cor. Então, tudo que está aqui em vermelho, né, significa que são regiões em que mais desses radiofármacos foram absorvidos. E aí, bom, aí você precisa ser um médico, um especialista, né? Eu não teria a menor condição, né, de analisar nenhuma dessas fotos, né? Mas os médicos, né, que são treinados para isso, né? Eles conseguem identificar, né, quer dizer, algum tipo de anomalia, né, simplesmente olhando para esses exames. Tudo bem? Fui claro? Eu estou vendo aqui... Oi. Sim, foi muito claro. É que meu microfone estava mudo. Não, tá ok. Muito obrigada. Em relação à parte bioquímica da célula, tem alguma, eu não sei, alguma explicação de uma física quântica? Eu queria muito pesquisar mais a respeito disso, só que eu não tenho nem noção de como começar a pesquisar ou procurar. Em relação à parte biológica, né, não sei se você está me perguntando isso, mas por que uma célula cancerígena absorve mais ou menos, né, desses elementos, né? Eu não tenho a menor ideia, né? Realmente não tenho a menor ideia. Né? Em relação à física quântica se manifesta todo o tempo, né, nesses processos. Né? Quer dizer, cada vez que a gente procura entender, né, uma interação que pertence a esse mundo, né, subatômico, né, a gente tem que invocar a mecânica quântica. Né? Não existe outra maneira, né, para entender esses processos, a não ser usando mecânica quântica. Agora, a parte biológica eu realmente não sei te responder. Né? Quer dizer, eu tenho a impressão que essas células absorvem mais esse tipo de glicose, né, que é dada ao paciente, né, que está misturada com esses radiofármacos, mas não sei exatamente as razões. Né? O que eu sei é o produto final. Né? Pelo fato dela absorver uma quantidade maior desses radiofármacos, né, ela vai emitir, né, mais fótons, né, por unidade de tempo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Só uma coisinha, outra. Eu acho que as pessoas estão mandando perguntas também no chat. Então, se depois o senhor puder dar uma olhadinha, acho que elas ficariam muito gratas. Tá muito okay. Obrigada. Joia, eu que agradeço. Deixa eu tentar... Eu consegui aqui. O Moraes Júnior ainda quer fazer a pergunta? Leandro. Oi. Eu acho que ele saiu da sala, ele deixou ligado. Tá ok. Eu tô vendo aqui a mão levantada, seria o último das mãozinhas. Ele tá um tempão.
Olha, eu estava vendo as perguntas que estão no chat enquanto você respondia aí. Realmente tem muitas perguntas interessantes que não tem condições de a gente ficar lendo e descrevendo todas elas, né? Uma, por exemplo, que eu achei interessante aqui, que foi uma das últimas que foi feita, é que quais exames de medicina nuclear são feitos sem a ingestão de radioisótopos? Tem algum que faz assim? Desse tipo de exame, né, de contraste, eu penso que não. Né? Acho que todos eles... Mas e ressonância nuclear ingerir. magnética? Acho que é isso que ele está... Mas isso não é... Bom, aí você vai excitar, né, essas células, né, que começam a vibrar, né, e emitem também radiação. Né? Eu não sou exatamente um especialista nessa área, né? Mas eu acho que esse tipo de exame, né, o que eu acho que na literatura eles chamam de exame de contraste, mas posso estar falando uma grande bobagem aqui, né? Todos esses necessitam, né, da ingestão desses radiofármacos. O que de fato não é um grande problema, né? Porque praticamente todo esse material que é ingerido, né, é rapidamente expelido, né, através do suor, né, da urina, fezes, né, e por aí vai, né, esses processos fisiológicos, né, do ser humano. Né. Esses elementos também, em geral, não têm uma vida média muito longa. Né. Então, é bastante comum, né, que uma pessoa faça um tipo de exame, né, com um desses traçadores, desses radiofármacos, né, e depois de algumas horas ele está completamente liberado, né, para seguir a vida normalmente. Mas eu realmente desconheço, né, não sei se existe alguma outra técnica. Vamos fazer o seguinte, tem mais uma pergunta, aí depois de você responder essa pergunta, você consegue me passar de volta para a rústica e eu quero salvar tudo que está aqui? Consigo, antes claro. de sair da sala. Sem problema. Tá? Tem uma pergunta de uma moça aí. Achou? Não, desculpa, eu não estou vendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera só um minuto. Eu não estou vendo o chat por alguma razão. Eu vou liberar o microfone dela para ela fazer a pergunta. É Maraná. Tá ok. No microfone, desculpa, eu não vi, eu estava com a... Deixa eu abrir aqui. Ok, agora eu vi. Tá ok. Pode falar. Oi, professor, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Bom dia. Muito obrigada pela tua palestra. Eu tenho uma pergunta em relação também à medicina nuclear. Eu sou estudante de engenharia física e queria saber se no instituto onde você trabalha tem alguma especialização ou alguma pós-graduação nessa área para estudante de engenharia física, para seguir nessa área de medicina nuclear. Sim, né? Recentemente foi criado um curso, né, aqui no Instituto, né, que se chama Física Médica. Uhum. E aborda essencialmente essas questões. E existem grupos de pesquisa aqui do Departamento de Física Nuclear, né, conheço pelo menos um deles, né, que está em constante atividade com hospitais. Né? Então, realmente é uma área, na minha opinião, uma área bastante interessante, né, e que tem uma atividade bastante grande aqui no nosso instituto. Né? Então, eu sugiro que você procure, por exemplo, a professora Elizabeth Yoshimura, do Departamento de Física Nuclear. Ela certamente pode te dar mais informações, né, sobre essas atividades. Né? Ou o professor Paulo Costa, né, que são dois professores aqui do Instituto, que trabalham essencialmente nessa área, né, de dosimetria, né, de física de radiações. Mas como engenheira física, eu consigo fazer essa especialização sem ter a física médica? Eu penso que sim, né? Quer dizer, o que você eventualmente poderia pensar em fazer, isso é só uma sugestão, talvez não seja o único caminho, é uma pós-graduação, por exemplo, né, nessa área, né? Quer dizer, tendo o seu diploma de engenharia, né, não tem nenhum impedimento, né, para fazer, por exemplo, um mestrado, né, ou um doutorado, né, com esse grupo de pesquisa. Essa seria uma possibilidade. Muito obrigada, então, professor. Imagina.
Bom, Leandro, eu quero te agradecer, então, em nome da Comissão de Cultura e Extensão do Estudo de Física. Excelente palestra. O pessoal adorou, tem muitos comentários aí agradecendo você no chat. Tá? E eu também quero te agradecer. E tudo bem? Sérgio, eu também quero agradecer, né? Realmente agradecer vocês pela oportunidade. Né? Eu acho que é sempre esse papel, né, de divulgação científica é bastante importante. Né? Afinal de contas, a gente é funcionário público, a gente é pago com contribuição de todo mundo, né? E eu acho que a parte da nossa função é justamente contar para as pessoas, né, aquilo que a gente faz Concordo. aqui na universidade. Né? Então, obrigado pela oportunidade, essa Não, iniciativa do FISC. você É sabe que uma excelente. coisa que me chamou a atenção é realmente, essa é a função que a gente está tentando fazer, né? E como esse aspecto da pandemia foi muito bom, porque a gente estava extremamente limitado ao pessoal que tinha acesso à Biblioteca Mário de Andrade para fazer essas palestras. Aí, com essa pandemia, a gente foi para o meio virtual e hoje você viu, a gente atingiu o limite da sala. Eu vi no começo, realmente eu estava impressionado. O limite Certamente nunca falei presente. para tanta gente. Né? Foi a primeira vez. Né? Eu vou tentar, a gente vai discutir como aumentar essa sala. Porque eu acho que se a gente tivesse para mais pessoas, teria mais gente ainda assistindo. E é uma Verdade. abrangência nacional, né? Acho que até mais que nacional. Qualquer pessoa em qualquer lugar pode acompanhar as nossas palestras. E Pode eu achei acessar, realmente fantástico, cara. foi muito bacana. Eu não esperava, eu realmente estava um pouco... Achando que não ia aparecer ninguém. Achando que não ia aparecer ninguém, né? Bom, vai aparecer pouca gente, né? Não sei se é um assunto que tem assim, um apelo tão grande. Fiquei realmente surpreso. Muito legal, né? Muito bom. A gente tem que realmente continuar nesse caminho. Né? Talvez só fazer, se você me der 2 minutinhos, fazer um pouquinho de publicidade, né? Ainda nesse aspecto, né, de divulgação científica. Não, a gente aqui no nosso laboratório, aqui no nosso departamento, né, a gente tem um programa que a gente chama de Peletour, né, que é um tour que a gente oferece em nosso acelerador. Né? Geralmente a gente oferece isso para escolas, né, de nível, sei lá, né, ensino médio, né, ensino fundamental, né, talvez 2, né, alunos um pouco mais velhos. Né? E essas informações, né, desse tour estão na página do departamento. Então, se vocês entrarem na página do Instituto de Física, né, portal.if.usp.br, se eu não me engano, né, vocês conseguem encontrar essas informações. Né? Então, se alguém tiver interesse, né, pode preencher esse formulário, né, solicitar uma data e a gente vai atender vocês com toda certeza. Né? Eu sou o coordenador desse tour, né, desse processo, né? E a gente faz isso realmente com muita dedicação, porque a gente acha muito interessante, né? Contar, principalmente para as crianças, né? Para os jovens, né? Que estão na escola, né? Contar um pouquinho do que a gente faz e eles têm essa oportunidade de viver, de passar algumas horas aqui no laboratório e aí eles realmente ficam muito impressionados, né? Com a escala, com o tamanho das coisas, né? Que realmente é impressionante, né? Para quem vê pela primeira vez. Então fica aí o convite, né? Tem mais informações na página. Né? Obrigado, viu, Sérgio? Falou, Leandro. Obrigado. Tá, E parabéns, viu, pela apresentação. Obrigado. Você consegue me pôr de rosto de novo, hein? Deixa eu tentar. Deixa eu ver aqui no meio, mas como é que eu fiz isso? Deixa eu parar de... Pronto, acho que agora eu consigo. Acho que foi. Isso. Beleza. Então tá. Eu vou só salvar esse chat para ter de referência e aí eu já vou encerrar. Bom, agradeço a todo mundo que ainda está assistindo aí. Muito obrigado pelo interesse de todos vocês, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês mandem para comunicado de Comissão de Cultura e Extensão, tá? É o ccex@if.usp.br. Obrigado a todo mundo e até mais.